Atenção, Brasil! O castelo de cartas começou a ruir. O que você vai ver aqui hoje pode mudar completamente a sua visão sobre tudo o que tem sido dito pela grande mídia, pelo STF e pela própria Polícia Federal. Isso não é uma especulação, nem um furo de bastidor. Estamos falando de provas, fatos escancarados, revelados por ninguém menos que a própria revista Veja, que dessa vez quebrou o silêncio e trouxe à tona a verdade que muitos tentaram esconder. É o tipo de revelação que derruba ministros, que desmoraliza delatores e que mostra de forma cristalina o tamanho do jogo sujo que está sendo jogado para destruir Bolsonaro. E mais, temos áudios inéditos, mensagens explosivas e confissões espontâneas que desmontam ponto a ponto a narrativa contra o presidente. Então, já vai se preparando, porque o que eu vou te mostrar aqui é tão forte que pode ser apenas o início de uma reviravolta histórica. Não saia do vídeo. O que você vai ouvir a seguir pode ser censurado a qualquer momento. Curte, compartilha e segura firme, porque agora a verdade vai explodir. Vamos direto ao ponto. Mauro Cid mentiu. E não foi uma simples contradição ou deslize de memória, não. Estamos falando de uma mentira descarada, orquestrada, planejada e agora desmascarada, com provas contundentes. A Veja, em uma jogada cirúrgica, revelou que o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro utilizou de forma clandestina o Instagram da própria esposa para se comunicar às escondidas. Exatamente o que ele jurou que nunca tinha feito em seu depoimento à Polícia Federal e ao STF. E sabe o que é mais escandaloso? A Veja esperou ele mentir publicamente para só então divulgar as provas. Selfies, áudios, prints e registros com data, hora e contexto. Ou seja, não tem como dizer que foi manipulação da mídia ou erro de interpretação. É preto no branco. É a materialização do batom na cueca. E agora, com isso, todo o castelo de credibilidade do Cid desmorona. E junto com ele, o argumento de que Bolsonaro estava por trás de um suposto golpe. Afinal, se o delator mente em pontos cruciais, como podemos confiar em qualquer parte da delação? Essa é a pergunta que vai ecoar nas próximas semanas. E não para por aí. A coisa fica ainda mais tenebrosa quando a gente entra no conteúdo dessas mensagens clandestinas. Em mais de 200 interações, Mauro Cid deixou claro que estava sendo pressionado, manipulado e conduzido pela Polícia Federal como se fosse um fantoche numa peça já ensaiada. Nos áudios revelados, ele deixa escapar que os investigadores sugeriam o que ele devia lembrar. Indicavam pontos-chave que deveriam ser ditos, e até pediam que ele se ajustasse à narrativa esperada. Isso mesmo, ajustar o depoimento à história que a PF queria ouvir. Isso não é delação premiada. Isso é script de novela, onde o autor precisa decorar o papel para não estragar o enredo que eles já tinham montado. É um escândalo sem precedentes. E o mais grave. Tudo isso orquestrado sob a bênção do STF. Com Alexandre de Moraes ali, no centro do palco, fingindo que está tudo certo. Pergunto a você, como um país pode ter justiça se o próprio sistema judiciário é cúmplice da manipulação? Como confiar em depoimentos moldados como argila? Mas segura essa, porque agora vem a bomba que está deixando todo mundo de queixo caído. Em uma das conversas mais reveladoras, Mauro Cid admite, com todas as letras, que não se lembrava de certos eventos, mas que os agentes da Polícia Federal insistiam em obter uma versão específica. E sabe o que ele fez? Ele implorou para que os próprios investigadores passassem as informações, para ele poder falar o que eles queriam ouvir. Você ouviu bem? Ele estava pedindo a versão oficial da mentira, a narrativa que os agentes esperavam, para então repeti-la nos depoimentos formais como se fosse verdade. Isso é chocante. Uma delação guiada, escrita
editada e produzida nos bastidores. Uma verdadeira encenação, digna dos regimes autoritários mais brutais da história. E enquanto isso, a grande mídia silencia. O Congresso se cala. O STF finge que nada está acontecendo. Mas a verdade agora está vindo à tona. E quem tem olhos para ver, vê. Mauro Cid não é só um delator em apuros. Ele é a prova viva de que estão usando o sistema judicial como arma política para derrubar Bolsonaro de qualquer jeito. E não para por aí. Numa das partes mais revoltantes desse escândalo, Mauro Cid revela que os depoimentos oficiais não eram espontâneos, mas sim antecipadamente preparados. Isso mesmo. Segundo ele, havia um processo de alinhamento, onde os agentes da PF definiam com ele o que seria dito nos registros oficiais. Primeiro, acontecia um tipo de reunião informal, um briefing, onde a PF dizia: agora vamos falar do general tal. Ele fez isso e isso. O que você sabe disso? E caso Mauro Cid não desse a resposta que eles queriam, a pressão aumentava. Eles diziam: temos outras informações. E aí ele pedia: então me passem para eu poder lembrar. Que tipo de justiça é essa, onde o próprio colaborador precisa ser instruído sobre o que testemunhar? Isso, meus amigos, é a destruição completa da credibilidade de qualquer delação. O que vemos aqui é um roteiro judicial sendo seguido passo a passo, como um script montado para encaixar no plano maior. Atingir Jair Bolsonaro a qualquer custo. E tudo isso com a conivência do sistema, dos veículos de imprensa e, claro, sob os olhos fechados daqueles que deveriam proteger a Constituição. Cadê os juristas? Cadê o Senado? Cadê os defensores da democracia? O silêncio é ensurdecedor. E o povo? O povo está começando a acordar. E se você acha que a coisa já estava feia, prepare-se, porque fica ainda mais escandalosa. Em outro trecho revelado pela reportagem, Cid demonstra indignação ao ver seu nome envolvido em manchetes que diziam que ele havia dito que Bolsonaro planejava um golpe. E a reação dele? Uma explosão de revolta. Ele mesmo afirmou com todas as letras: eu nunca falei a palavra golpe. Isso é gravíssimo. A imprensa, de forma totalmente irresponsável, distorceu, ou melhor, inventou uma narrativa para colar na imagem de Bolsonaro o rótulo de golpista, sendo que nem mesmo o principal delator do caso disse isso. Isso mostra como o sistema está funcionando, com uma engrenagem azeitada entre Polícia Federal, parte do Judiciário e grandes veículos de mídia. Eles criam o enredo, pressionam o colaborador, manipulam o depoimento, vazam seletivamente o que interessa e vendem para a população uma história fabricada, distorcida, com o único objetivo de eliminar Bolsonaro da vida pública. O golpe, meus amigos, não foi do Bolsonaro. O golpe foi contra ele. O que estamos vendo é a tentativa mais suja da história da nossa democracia de destruir a reputação de um ex-presidente que ainda hoje conta com milhões de brasileiros ao seu lado. E se engana quem pensa que a perseguição vai parar por aí. Depois de Bolsonaro, virá você, virá sua família, virão seus valores. Mas o que realmente choca, o que deixa qualquer cidadão de bem revoltado, é o silêncio ensurdecedor das autoridades sobre as gravações que deveriam existir. Aquelas que registram todos os atos de colaboração, como manda a lei das organizações criminosas. A lei é clara. Todas as tratativas, alinhamentos e depoimentos devem ser gravados em áudio ou vídeo para garantir transparência e evitar manipulação. Então, cadê essas face gravações? Onde está a prova documental desse processo? Minha aposta é a mais cruel e verdadeira. Elas simplesmente não existem. Se existissem, os envolvidos estariam expostos e a farsa seria desmascarada para todo o Brasil. A falta dessas gravações é uma evidência escancarada de que houve manipulação, direcionamento e, no pior cenário,
conluio entre a Polícia Federal e o STF para fabricar um processo político. Isso não é teoria da conspiração. É a mais pura realidade. O sistema está podre, e só quem tem coragem de denunciar é quem está ao lado da verdade e da justiça de verdade, e não dessa justiça seletiva que persegue e perverte a lei para fins políticos. Agora, vamos falar sobre o objetivo real por trás de tudo isso. Segundo as próprias confissões de Mauro Cid, o foco principal não é a verdade, a justiça ou a punição dos culpados. O foco é um só: pegar Bolsonaro. É essa a frase que ele deixa escapar em seus áudios e mensagens. Uma confissão espontânea que desmonta toda a farsa. O sistema judiciário, a Polícia Federal e o STF estão em uma corrida desenfreada para montar um caso político contra o presidente, usando qualquer meio necessário. Isso mostra que o que estamos vendo não é investigação, mas uma caça implacável, uma perseguição política para afastar o líder que ainda representa a esperança de milhões de brasileiros. E não pense que isso é apenas sobre um homem. Isso é sobre o futuro do Brasil, sobre a liberdade de expressão, sobre a soberania do povo e a defesa dos nossos valores. Se hoje deixam que façam isso com Bolsonaro, amanhã podem fazer com qualquer um de nós. Acorda, Brasil! E enquanto essa verdadeira tragédia política e judicial acontece, o que a grande mídia faz? Esconde, censura, minimiza. Tenta convencer você de que tudo isso é apenas uma investigação séria e que a justiça está sendo feita. Mentira! 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 O povo brasileiro merece saber a verdade, merece entender como está sendo manipulado e usado por aqueles que deveriam proteger a nação. Essa reportagem da Veja é só a ponta do iceberg, um pequeno alerta do que realmente está acontecendo nos bastidores. A verdade é que estão usando o sistema para montar um espetáculo de horror, uma encenação que tenta destruir a reputação e a carreira política do maior presidente que o Brasil já teve. E a gente não pode deixar isso passar. Tem que ser denunciado, combatido, exposto. E você, meu amigo e minha amiga, é parte fundamental dessa luta pela verdade. Chegamos a um ponto sem volta, onde o Brasil está diante de uma farsa monumental, articulada por quem deveria ser guardião da lei, mas que usa o poder para interesses políticos escusos. As provas estão aí, nas mensagens, nos áudios, nas contradições e nas denúncias. Mas o que mais incomoda é a certeza de que tudo isso faz parte de um plano para destruir Bolsonaro e apagar do mapa a voz do povo que ele representa. Não é só uma questão judicial, é uma guerra ideológica, uma batalha pela alma do nosso país. E você sabe que essa guerra não acabou. Se a gente ficar calado, se a gente deixar essa história passar, estaremos abrindo as portas para uma ditadura mascarada, onde quem pensa diferente é perseguido, calado, destruído. É hora de abrir os olhos, de levantar a voz, de mostrar que estamos do lado da verdade, da justiça de verdade e da liberdade. Porque a verdade sempre vem à tona, e esse teatro macabro vai acabar.